para a palestra sobre o curso técnico, sobre o ensino técnico no Brasil e na UTFPR. E a gente vai estar começando aqui. Eu, primeiramente, quero agradecer a presença de todos aqui. Eu sei que é um horário difícil, eu sei que as pessoas têm aula, mas eu acho que é importante o horário que a gente conseguiu aqui e trazer o professor para explicar sobre o assunto. Eu quero agradecer de novo a todos e eu quero passar a palavra agora, que vai explicar e conduzir o debate, ao professor Henrique Magalhães, que vai estar falando sobre o ensino técnico do Brasil, sua experiência como professor dos institutos federais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e como aluno do Coltec de uma escola técnica, né? Eu queria passar agora a palavra para o professor. Boa tarde a todos os presentes e muito obrigado ao GECEL pelo convite e a todos vocês por estarem aqui. Só uma observação antes. Eu, até por ser professor, sei que a gente deve falar olhando para quem está ouvindo. E é o que eu pretendo fazer. Só que, devido às múltiplas vertentes que tem esse tema e até o meu envolvimento emocional com ele, que são fatores que podem conduzir à dispersão, eu fiz algumas anotações aqui, vou ter que recorrer a elas em algum momento para não perder o fio da meada. Então, até peço desculpas por antecipação, que eu, em alguns momentos, vou ter que olhar e consultar esses papéis. O tema que me traz aqui a Universidade Tecnológica Federal do Paraná é o ensino médio técnico, especialmente o integrado, que é o que vocês têm aqui, que é o que eu tive quando eu era adolescente, e que depois, em algum momento, foi proibido nesse país, voltou a ser permitido e está sendo restaurado, mas não da forma como era. Eu vim tratar desse tema no contexto geral do Brasil e no contexto particular da Universidade Tecnológica do Paraná, onde agora eu sei, depois que o GECEL entrou em contato comigo e me contou, e na hora eu fiquei até bastante surpreso, num sentido negativo, que existe uma tentativa, ou talvez até mais do que isso, existe um objetivo, uma diretriz, uma intenção muito forte de extinguir esses cursos aqui nesta universidade. O que, já de saída, criaria aqui no âmbito do Estado do Paraná uma situação tanto quanto insólita, porque isso seria fazer da UTFPR, que tem sua própria origem histórica nessa modalidade de ensino, a única instituição federal de ensino do Paraná sem ensino técnico integrado, dado que o IFPR tem seus vários cursos, e a própria UFPR, que é uma universidade convencional, que não seria legalmente obrigada a isso, mantém um setor voltado especificamente a esse nível e modalidade de ensino, e mantém bem, com sucesso. O curso de petróleo e gás que eles têm forma não apenas bons técnicos em petróleo e gás, como sempre foi tradicionalmente nessas escolas, dá uma ótima formação geral em nível de ensino médio, refletida nos resultados dos alunos deles no último Enem. Isso é um fator adicional de perplexidade diante disso que se tenta fazer aqui na Universidade Tecnológica. Eu vim aqui falar sobre esse assunto e contra essa tentativa de extinguir os cursos técnicos integrados, não como um profundo conhecedor do dia a dia e da dinâmica interna da UTFPR, porque isso eu não sou. Para isso, qualquer professor ou servidor aqui se sairia melhor. Mas sim como uma pessoa que eu adquiri pela minha vivência, primeiro como discente, depois como docente, e em cima dela algumas reflexões, porque não adianta nada a gente ter a experiência concreta se não elabora nenhuma reflexão em cima dela. A partir disso, eu acredito ter adquirido uma visão do conjunto da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, no tempo, pelo menos desde a reforma de 97 até aqui, e no espaço, considerando a abrangência territorial dela, espalhada por todo o Brasil. A visão que eu tenho com relação ao TFPR, então, é uma visão externa, o que não acredito que não seja necessariamente uma coisa ruim, talvez possa ajudar a complementar a visão interna que vocês têm.
Eu não conheço todos os detalhes, todas as saliências e reentrâncias das folhas da árvore UTF-PR, mas eu tenho a visão da floresta e sei a posição da árvore dentro dela, digamos assim. E essa posição é bastante singular há muito tempo. Não é de hoje que esta instituição onde nós estamos aqui é uma instituição diferenciada no contexto do ensino profissional e do ensino superior brasileiro. Voltando algumas décadas atrás na história, quando surgiu a instituição imediatamente pré-existente ao TF, que era o Cefet do Paraná. Como ele surge? Em 1978, havia já algumas dezenas de escolas profissionalizantes federais espalhadas pelo Brasil. Várias tinham um bom ensino, e algumas poucas um ensino realmente bom, que pode ser considerado de excelência, e não simplesmente melhor do que o das escolas estaduais, municipais ou mesmo privadas. Essas que se destacavam pelo volume e qualidade da pesquisa e da produção e pela excelência do ensino eram 3. Esta aqui do Paraná, a de Minas Gerais e uma que existe ainda, embora não como universidade, no Rio de Janeiro. Essas 3 se diferenciavam das outras, elas estavam em outro nível, e o governo federal da época, com todas as críticas cabíveis ao regime militar, não era um governo democrático, teve a inteligência e a sensibilidade de perceber essa realidade, essa diferenciação, e criar essa categoria de centros federais de educação tecnológica, que hoje ela está quase extinta, como uma categoria onde se reconhecesse institucionalmente, legalmente, essa diferenciação e que abrangesse essas 3 escolas. O que eram os Cefets? Olhando tanto o que eles foram na prática em sua história, quanto o que legalmente se descrevia como o desenho deles e a função que eles deveriam cumprir, eles eram algo muito parecido com aquilo que a UTF-EL deveria ser. Instituições com um nível científico igual ao das melhores universidades, com espaço para pesquisa e produção científica, mas que se distinguiam de uma universidade convencional, não eram como as outras universidades federais. Primeiro, pela especialização temática, já que eles estavam voltados para as áreas tecnológicas e para a formação de professores. E segundo, pela atuação não em um, mas em 2 níveis de ensino, no secundário e no superior. Quando eu falo superior aqui, engloba graduação e pós-graduação. Mestrado e doutorado existiam nesses Cefets desde sempre. Durante muito tempo, inclusive quando eu tinha a idade da maioria dos presentes aqui e era estudante do ensino médio técnico, houve esses Cefets, inclusive este aqui, como instituições com esse perfil. Eles eram mais do que escolas convencionais e não eram menos que universidades. Era uma coisa diferente das universidades por essa questão da especialização temática e da atuação em mais de um nível. Essa situação começa a se degradar com a reforma do ensino profissional de 1997, da qual eu quase fui vítima, porque eu ingressei no curso técnico integrado exatamente em 97 e quem ingressou em 98 já não pôde cursar essa modalidade, teria que fazer ou só o técnico ou só o médio. Como parte da preparação prévia a essa reforma e até para diluir a resistência que havia no Cefet, que era muito forte contra isso, o governo da época, o governo Fernando Henrique Cardoso, fez o seguinte: ele pegou todas as escolas técnicas e agrotécnicas federais que existiam, as dezenas Brasil afora, que não tinham nível nem científico, nem pedagógico e nem administrativo minimamente comparável ao do Cefet do Paraná, de Minas e do Rio, e deu a elas o status de Cefetes. O que o governo conseguia com isso? Ele conseguia, por exemplo,
que a resistência dos três Cefetes originais, que era muito forte, contra a reforma de 97, ficasse diluída, porque em todas as instâncias deliberativas, por exemplo, nos conselhos de reitores e diretores de Cefetes, onde antes havia 3, passou a haver 30, 40, dos quais praticamente só os 3 originais eram contra a reforma. E esse nivelamento por baixo, ou melhor, por cima, mas num mau sentido, de dar a instituições sem qualificação para tal o mesmo status institucional dessas que faziam jus a isso, isso veio passo a passo com as medidas, com o conteúdo da reforma, que desfigurou completamente essas instituições. Primeiro, porque se proibiu o ensino médio integrado ao profissional, e isso era uma das bases dos Cefetes. Isso atingiu não só o ensino profissional, como também o ensino superior, que é outro problema que se coloca aqui agora na UTF. Assim, a gente tem que pensar o papel do ensino técnico aqui dentro, pensando não apenas nos alunos que estão aqui cursando o técnico, ou nas pessoas aqui da região que estão fazendo ensino fundamental e podem vir a desejar e precisar desse ensino, mas até em como isso vai repercutir na dinâmica interna aqui. Além disso, além da proibição do ensino técnico integrado ao médio, houve uma sabotagem financeira generalizada contra as instituições federais de ensino técnico como um todo, ainda na década de 90, em que elas foram privadas, desprovidas de recursos mínimos até para a manutenção de oficina de laboratório, reposição de servidores que se aposentavam e etc. O resultado, iniciado ali na década de 90, 97, 98, e que adentra a primeira década do século XX, é um conjunto de instituições precarizadas e niveladas por baixo. Em 2005, mais 2007, 2008, já no governo Lula, começa a haver um reordenamento da rede federal de ensino profissional. Digamos que ela volta a existir, o que estava completamente esvaziado volta a ter contratação de professor, abertura de curso, construção de novas unidades. Não da mesma forma como funcionava antes, não com o mesmo nível de excelência e com vários problemas, mas enfim, se volta a considerar que o ensino profissionalizante deve existir como obrigação do Estado. Isso leva, então, ao reordenamento desse ensino e das instituições então existentes. O que o governo faz? Com o que vem o Ministério da Educação no governo Lula como proposta para essas instituições que estavam em estado agonizante? O MEC cria um modelo que é o dos institutos federais, existe um inclusive aqui no Paraná, que, se eu começasse a falar dele aqui, talvez eu não terminasse e saísse do foco. Basta assinalar que a forma como são organizados esses institutos, ela poderia ser e foi atraente para aqueles Cefetes que, na verdade, eram os chamados Cefetinhos. Quando passou a haver essa diferenciação, esse jargão dentro da própria rede, se chamavam os 3 Cefetes originais, Minas, Rio e Paraná, e mais o da Bahia, que se incorporou a eles depois, que tinha uma dimensão maior de cefetões, e as técnicas e agrotécnicas que o governo promoveu com um canetaço, sem ter um efetivo status para isso, de cefetinhos. O modelo dos IEFs poderia ser atraente para os cefetinhos, para as antigas agrotécnicas e escolas técnicas isoladas. Não para os Cefetes originais, não para as instituições maiores que já haviam atingido um nível de excelência e, consequentemente, até de autonomia institucional, frente ao próprio MEC, no qual a adesão a esse modelo dos IFES seria um retrocesso. A solução encontrada, então, pelos 3 Cefetes grandes foi recorrer a um conceito que se encontra na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e que até agora, ao menos que eu saiba, ninguém no Brasil tinha posto em prática, que é o de universidade especializada, e pleitear, então, a própria transformação em universidades tecnológicas. Essa é a origem da UTF-PR. Até
Os 3 Cefetes grandes tentaram isso, o de Minas e o do Rio tentam até hoje, sofrem por causa disso uma perseguição furiosa do MEC e estão com o processo de transformação bloqueado. Eles não conseguiram virar UTs porque o MEC não deixa e se recusam a virar IFs porque avaliam, a meu ver, com razão, que para eles isso seria um passo atrás e não à frente. Eles continuam como Cefetes numa espécie de limbo dentro da rede. Eu até teria curiosidade, se alguém aqui souber, como foi que o Cefet do Paraná conseguiu a transformação em universidade tecnológica, porque nenhum outro que tentou isso o Ministério permitiu, foi bloqueado de uma forma resoluta. Essa transformação em universidade tecnológica foi uma saída muito inteligente e muito hábil. Claro, existe quem discuta o próprio conceito da LDB de uma universidade especializada. Há quem diga que uma universidade, por definição, tem que ter uma formação, tem que ter o espectro de cursos de formação mais amplo possível e que a ideia de especialização iria contra a de universidade. Tem até um artigo de um professor daqui, Domingos Leite Lima Filho, em que ele faz esses questionamentos conceituais de uma forma competente. Os questionamentos são bem feitos. Isso foi publicado ainda em 2005 numa revista da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas o fato é que, considerando as alternativas disponíveis no contexto desse reordenamento da rede federal no governo Lula, considerando o que aconteceu com os Cefetes de Minas e do Rio, o que vem acontecendo com eles, e considerando o que é a realidade dos institutos federais, pelo menos a mim parece claro que o Cefet do Paraná, ao se transformar em UTF, fez a melhor coisa que poderia ter feito. A UTF é hoje a joia da coroa da rede federal. Os Cefetes de Minas e do Rio merecem todo o reconhecimento por essa resistência heróica, mas nenhuma instituição consegue, depois de 20 anos de um cerco violento igual ao que eles estão submetidos, manter o nível de excelência no ensino do jeito que era antes. Assim, a falta de reposição de professor e outros fatores, infelizmente, interferem nisso. Ainda são instituições muito boas, mas que tiveram uma queda de pura responsabilidade do governo federal. O modelo dos institutos federais é aquém em termos de liberdade institucional, de concepção pedagógica, de possibilidade de pesquisa, de nível de formação nos cursos, inclusive superiores, enfim, de qualquer coisa que vocês possam imaginar, não é a mesma coisa que existe aqui. Não existe esse ambiente de universidade que os alunos daqui usufruem, inclusive os que estão no ensino médio, e que eu tinha, quando eu tinha a mesma idade de vocês. Assim como vocês, eu estudei num colégio que funcionava como uma universidade, porque de fato é uma, fica dentro de uma. Ao prestar concurso para professor no Instituto Federal, eu tive o choque de estar num lugar que, pela grade de cursos, pela oferta de cursos superiores, deveria ser quase uma universidade, e na prática funciona como um colégio. Assim, o próprio clima, o ambiente aqui é diferenciado, e isso está associado à qualidade da formação. De modo que, mesmo no contexto de restabelecimento do ensino técnico integrado Brasil afora, a realidade da Universidade Tecnológica do Paraná é diferenciada no sentido positivo. Vocês têm aqui algo de um nível científico e pedagógico melhor e mais avançado do que o que se pratica em outros lugares do Brasil, inclusive aqui no Paraná, no IFPR. Essa singularidade da UTF é, então, o primeiro motivo para que a manutenção dos cursos técnicos aqui seja importante, pensando não só na universidade, não só em quem estuda ou pode querer estudar aqui um dia, mas na própria rede federal de ensino. Porque, embora existam outros cursos de integração da formação técnica ao nível médio Brasil afora, a organização curricular é diferente, a concepção pedagógica é diferente, o ambiente acadêmico é diferente. Então, isto aqui é uma referência que precisa ser preservada. Até para quem um dia pretenda travar alguns embates dentro dessas outras unidades da rede, no sentido de melhorar e aprimorar o que é oferecido nelas. Vocês têm aqui uma referência viva.
Transpondo agora a análise um pouco para dentro da universidade. Se, de um lado, essa singularidade da UTF-PR, que é a única instituição do seu gênero no Brasil inteiro, torna os cursos técnicos dela também singulares, comparados com outros que existem mesmo na rede federal, a recíproca também é verdadeira. Quer dizer, não é só a UTF-PR que torna o ensino técnico oferecido nela algo diferenciado e singular. O ensino técnico que existe aqui também contribui para tornar a UTF uma universidade diferenciada. Primeiro, há uma razão histórica. Os cursos técnicos aqui, os cursos técnicos não são filhos da UTF, eles são os pais dela. A universidade surge deles. Esse matricídio institucional e pedagógico que se quer tentar aqui deixaria a universidade incompleta e levaria a uma perda de identidade. A UTF deixaria de ser o que é e passaria a ser uma universidade convencional ou até menos do que isso. Por quê? A oferta de cursos superiores dessa universidade, com algumas exceções, eu sei que existe aqui bacharelado em Educação Física, bacharelado em Administração, em Arquitetura, mas, tirando essas exceções, a grosso modo, o que se oferece aqui em termos de formação superior? Esses cursos se dividem basicamente em duas áreas: educação, abrangendo as licenciaturas, e o que nós podemos chamar de tecnologia, incluído aí as engenharias e os cursos de graduação tecnológica. O elo entre essas duas áreas é, ou deveria ser, constituído pelos cursos técnicos, que é o espaço onde existe atuação tanto pedagógica, óbvio, existe professor em sala de aula e aluno aprendendo, então isso por si só está vinculado ao objeto das licenciaturas, ao campo de interesse delas, quanto formação profissional que está ligada às engenharias e tecnologias. Se extinguem os cursos técnicos, qual é a possibilidade de diálogo e interação entre os cursos de engenharias e tecnologias de um lado e os de formação de professores de outro aqui? Me parece que nenhum, vão ficar duas coisas soltas. Pensando não só nessa interação que há ou deveria haver entre a área pedagógica e a tecnológica e de engenharia no âmbito dos cursos técnicos, mas até no funcionamento interno de cada uma dessas grandes áreas ou grandes grupos de cursos superiores. Me parece evidente que as licenciaturas sofreriam um prejuízo seríssimo com a extinção dos técnicos, pela simples razão de que nenhum lugar é melhor para formar professores de ensino básico do que uma universidade onde existe uma escola básica de excelência. Eu não sei se os professores da licenciatura admitem isso, não conversei com eles aqui, não tratei disso, mas me parece que é importante e que contribui para a qualidade desses cursos superiores a simples existência dos cursos técnicos aqui. Porque um dos grandes problemas da formação superior de professores no Brasil é que vocês entram em qualquer universidade federal, aqui na UFPR, por exemplo, não deve ser diferente, na UFMG eu sei que é assim, na USP, na Federal do Rio Grande do Sul, toda a parte pedagógica, as licenciaturas, as disciplinas de formação de professores, são lecionadas em nível superior por pessoas que estão na universidade há 30 ou 40 anos e nunca pisaram ou não sabem há décadas o que é pisar numa sala de aula de ensino básico. Então, quem cursa uma licenciatura, quem se prepara para ser professor na educação básica, numa universidade onde há uma escola básica e onde os professores da licenciatura atuam, porque pelo menos alguns atuam, no ensino básico, me parece que essa licenciatura é diferenciada só por esse fator. É diferente formar um professor com professores que atuam naquele nível de ensino para o qual eles estão formando os seus alunos, ou num lugar onde isso não existe. Até a minha experiência própria na rede profissional, na Rede Federal de Educação Profissional, aponta para isso, porque eu lecionei em 2 IFs, no do Rio Grande do Sul e no de Santa Catarina. Nos 2 havia cursos de licenciatura nos campi em que eu lecionei. Em um havia curso integrado e no outro não. Eu posso afiançar que, onde havia o curso integrado,
criado, aliás, pelos professores da licenciatura, os professores do campus Jaraguá do Sul, do IFSC, onde eu lecionei por um semestre, havia um grupo de professores da área de ciências naturais e de educação de pedagogia, que prestou concurso originalmente para a licenciatura e, por iniciativa deles, resolveu estruturar um curso técnico integrado em Química. Este curso de licenciatura era muito melhor, ainda que os burocratas do MEC digam nas avaliações, talvez o contrário, a partir de exame de fatores como titulação do corpo docente, etc., do que o de licenciatura na mesma área, também em ciências, que havia em Porto Alegre, no IFRS, onde não há curso integrado. A diferença é visível, se nota muito claramente. O professor de curso superior, professor de licenciatura, que faz, e melhor ainda se fizer na própria instituição, aquilo que ele está ensinando o aluno dele a fazer, que é lecionar para a educação básica, ele tem a visão dessa atividade permanentemente atualizada e aprimorada. E isso é uma coisa que se perderia aqui se os cursos técnicos integrados deixassem de existir. E nas áreas de engenharia e tecnologia, eu cheguei aqui ontem, eu passeei um pouco pela UTF, ontem à tarde, hoje de manhã, com o Luiz Davi, com o Guilherme, eles estavam me apresentando a universidade, a estrutura e as instalações físicas. Eu via, por exemplo, aqueles laboratórios de mecânica que vocês têm. Primeiro me chamou a atenção que tanto ontem à tarde quanto hoje de manhã, tinha um laboratório com aula e os outros 3 vazios. A capacidade física instalada poderia talvez ser melhor aproveitada. Seria o caso até de pensar em ampliar a vaga, se instalação física tem, não em cortar a vaga dos cursos técnicos. E eles me relatavam que é dito na universidade que um dos motivos para o fim dos técnicos é que a manutenção daqueles laboratórios e oficinas é cara. De fato é, mas o custo-benefício, a meu ver, compensa. E aí eu questionei eles, mas e os cursos de engenharia, então, eles não usam laboratório? E eles me responderam que existe na universidade, pelo menos se fala isso, não sei se está escrito em algum lugar, que se desativariam os laboratórios. Ora, o prejuízo com essa desativação, a formação dos engenheiros e tecnólogos é também gritante. O curso técnico tem aqui, então, um papel que vai além dele próprio. A extinção dele aponta no sentido de uma precarização da qualidade do ensino nas engenharias e tecnologias e nas licenciaturas e de uma desfiguração, de uma deformação do próprio desenho institucional que tem a universidade. Me parece, então, que a UTF e a Rede Federal de Ensino Profissional como um todo não teriam nada a ganhar e muito a perder com a extinção ou com o esvaziamento já posto em prática com redução de vagas e outras medidas similares pelas quais vêm passando esses cursos. Claro que, para justificar uma medida dessa natureza, quem a promove, seja no âmbito de campus, de reitoria, de departamento ou até do MEC em Brasília, recorre a alguns pretextos, que eu me dispus até, a pedido dos meninos, a analisar aqui também. E até alguns deles são os mesmos que eu escutava em 97, 98, quando pela primeira vez se extinguiu o ensino técnico integrado no âmbito da Rede Federal de Ensino. A diferença é que certas coisas a gente, na década de 90, escutava do MEC, mas não dos nossos professores, que algumas pessoas aqui dentro defendam certas teses e certos argumentos, é algo que eu considero bastante lamentável. Vamos ver, então, o que se diz em prol da extinção desses cursos. Eu não conversei com ninguém da reitoria, eu vou me basear no que o GECEL me informou acerca do que seria dito em defesa desse fechamento. Primeira coisa, a demanda de cursos técnicos seria atendida pelo IFPR. Além de todas as diferenças entre a UTF e os IFES, isso simplesmente não é verdade, porque se fosse, estaria sobrando vaga aqui, não está. Que eu saiba, existe um concurso de seleção aqui com algumas dezenas de candidatos por vaga. Não sobra vaga, falta.
o IFPR existia uma coisa, ele suprir toda a demanda por formação profissional na região metropolitana de Curitiba seria outra bem diferente. Lá também, aliás, falta vaga. De cada 15, 20 alunos que tentam entrar, um efetivamente entra, porque não tem vaga para todo mundo. Então, o IFPR não supriria demanda de coisa alguma. E se a questão é ele existir, o FPR também existe, e eu não vejo ninguém cogitar o fechamento dos cursos superiores por causa disso, e nem deveria. A questão da alegada impossibilidade de contratar professores da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, que levaria à inviabilização dos cursos técnicos. Bom, quando eu cursava o ensino médio, chegou a haver uma proibição oficial por um decreto do presidente da República de contratar professores para a carreira, na época, chamada de magistério de primeiro e segundo graus, que é a que deu origem à carreira de EBTT. Mais da metade dos meus professores, isso era possibilitado pelo fato de eu estar numa escola universitária, como é esta aqui, eram da carreira de magistério superior, contratados com isso explicitado no edital do concurso para lotação no departamento, por exemplo, de matemática do Instituto de Ciências Exatas da universidade e exercício no colégio técnico. Isso já na época era plenamente factível e hoje é mais ainda porque a própria disciplina legal das carreiras do magistério federal, na época havia uma divisão estanque, magistério superior, primeiro e segundo grau, primeiro e segundo grau. Hoje não há mais. A carreira EBTT ela abrange, por definição, a atuação no ensino superior, e a de magistério superior tem previsão legal explícita de poder atuar também na educação básica. Não haveria essa impossibilidade. Assim, ainda que não fosse possível abrir concurso para a carreira de EBTT, seria possível abrir concurso para a carreira de magistério superior e alocar esses professores nos cursos técnicos. Além disso, é questionável a veracidade dessa alegação de que não seria possível contratar para a carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, porque isso até foi um trabalho de pesquisa que o GECEL fez, esse detalhe tinha me escapado, eles me mostraram quando a gente estava conversando. Há um decreto, acho que do ano passado, estipulando o banco de professores equivalentes no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, em que, por exemplo, a UFPR tem um determinado número de vagas da carreira EBTT, para atender aos cursos técnicos deles. Se a UFPR, que é uma universidade convencional, consegue isso, me parece que a UTF também teria chance de conseguir se efetivamente se dispusesse a fazer pressão e a brigar junto ao MEC por essas vagas. Me parece também que se ela reduzir as vagas do curso técnico pela metade ou fechar os cursos, aí ela não vai ter argumento para pedir vaga nenhuma mesmo, porque onde não há o curso, aí não há por que liberar a contratação de professor. É uma espécie de profecia que realiza a si mesma, é um argumento que se retroalimenta, é uma cobra que morde o próprio rabo, para usar uma metáfora talvez mais contundente, de compreensão mais fácil. A alegação de dificuldade leva à redução de vagas e a redução de vagas leva a uma dificuldade concreta, porque onde não há curso técnico, não há por que liberar essas vagas realmente. O problema aí parece ser da postura da administração da universidade quanto a isso. Outra coisa, essa eu cansei de me ouvir desde que eu tenho 15 anos de idade. Os alunos supostamente não seguem a carreira. Tem várias coisas a serem ponderadas aqui sobre isso. Primeiro, realmente não seguem? Eu sei que 4 professores daqui, o Miraldo, Maclovia, ou Maclóvia, não sei como é que se pronuncia, Hilda e Isaura, fizeram uma pesquisa alguns anos atrás, isso saiu publicado numa revista de educação da Unesp em 2006, fazendo esse levantamento do que os egressos daqui andavam fazendo da vida depois de concluir os cursos. E 50% dos alunos formados nos cursos técnicos estavam trabalhando em suas áreas de habilitação. Não é um número insignificante, principalmente considerando que o curso técnico não é só curso técnico, ele dá 2 habilitações. Ele dá a habilitação profissional técnica e ele forma o aluno em nível médio, habilitando ele para seguir o ensino superior.
É um direito que o aluno tem. Também não sei se seria desejável que ninguém aproveitasse o segundo grau que tem aqui para cursar a universidade, que fosse todo mundo fazer exatamente aquilo para o qual está sendo habilitado. Não é a mesma coisa ensinar uma profissão a alguém do que querer que a pessoa fique presa naquela profissão e só nela a vida inteira. Mas, enfim, há uma quantidade considerável de alunos, esses 50% não são um número ruim. E outra coisa, o que é seguir a carreira? Se um técnico em mecânica resolve cursar engenharia mecânica ou tecnologia de fabricação mecânica, isso é considerado seguir a carreira ou não? Parece que sim. E se ele resolve estudar história, por que ele não pode fazer isso também? No caso das disciplinas dos cursos superiores mais vinculados à área, é a mesma área. O técnico só está se aprimorando e se qualificando mais. Reclamar disso é a mesma coisa de reclamar se alguém que terminou um curso superior resolve fazer mestrado ou doutorado. A pessoa só está se aprimorando, ela está aprofundando a formação dela dentro da mesma área. Isso é algo positivo, negativo. Não me parece procedente exigir que o sujeito tem que parar de estudar. Aliás, eu digo a vocês que a trajetória profissional de vários colegas meus, e isso não deve ser diferente com os egressos dessa instituição, era eles se formarem como técnicos, por exemplo, em eletrônica ou em instrumentação, que hoje se chama automação industrial, entrarem em alguma empresa da área como técnicos e, dentro de alguns anos, a própria empresa estimulava, em alguns casos, praticamente impunha para eles estudar engenharia. Porque achavam que eles tinham capacidade para exercer algumas funções que seriam de nível superior. Não é que os técnicos não seguem a carreira, eles seguem, se dão tão bem dentro dela, que os próprios empregadores, muitas vezes, estimulam eles a se aprimorar, a subir um nível de formação. Outra coisa, por que as pessoas obrigatoriamente têm que seguir aquela habilitação profissional para a qual elas se formam? Eu, depois que terminei o curso técnico de análises clínicas, fui prestar vestibular para Direito e me formei na Faculdade de Direito da USP, onde boa parte dos alunos não vai trabalhar na área. O Paulo Altran, que é um dos maiores atores brasileiros, estudou lá. O Zé Celso Martinez Correia, que é um diretor de teatro célebre, estudou lá. O Mino Carta, que é um jornalista importante, estudou lá. E ninguém nunca disse que a USP ou a Faculdade de Direito não cumpriam sua função por causa disso e que o curso teria que ser fechado. Tinha uma época que virou moda nesse país, acho que ainda existe isso, as pessoas fazerem engenharia de qualquer coisa, civil, mecânica, elétrica, e ir trabalhar em bancos e corretoras de mercado financeiro. Eu não sei o que na engenharia atraía esse pessoal para essa área, se eram os cálculos ou o quê, mas o fato é que isso se tornou uma coisa comum. Na minha família tem 4 ou 5 pessoas que fizeram isso. Eu nunca escutei ninguém dizer que os cursos de engenharia não cumprem sua função porque as pessoas vão trabalhar no mercado financeiro e não como engenheiros e que, por isso, eles têm que ser fechados. Citando um exemplo mais radical, na geração da minha mãe, das avós de vocês, ou um pouco antes, cursos como psicologia, pedagogia e letras, 90% das pessoas que faziam eram mulheres, e dessas, mais da metade, depois que terminavam o curso, casavam e iam ser donas de casa. Eram considerados cursos de espera-marido. E ninguém nunca disse que eles não cumpriam a função deles e que eles deveriam ser fechados por causa disso. Por que só se diz isso a respeito dos cursos técnicos integrados? Por que só existe essa cobrança em cima desses cursos? Por que nunca existiu isso em cima de nenhuma outra habilitação profissional? Ao contrário, essa cobrança deveria ser menor em cima dos cursos técnicos, na medida em que, se o aluno entra neles com 14, 15 anos, a possibilidade dele ampliar seus horizontes e fazer outras escolhas profissionais é muito maior, até deveria ser considerado muito maior, muito mais normal isso acontecer, do que num curso superior, onde, teoricamente, a pessoa já entra focada naquela habilitação. Então, eu não vejo como um problema o fato de os alunos não seguirem a carreira. Tem que ver por que não seguem. Os que não seguem, por que não fazem? Bom, se fosse porque os cursos são ruins e com isso, os técnicos não conseguem emprego, isso seria um problema. Acho que a solução desse problema também não seria o fechamento de curso. Mas eu acredito que essa hipótese pode ser descartada. Os cursos não são ruins. Pode até ser que esteja acontecendo o contrário. Eles são tão bons que eles dão base ao aluno não só para exercer aquela profissão, mas também para escolher outros caminhos se o aluno quiser.
E aí isso não é um problema, isso é uma vantagem. Nessa situação, se as empresas querem técnicos, elas, então, que façam alguma coisa para tornar o exercício da atividade de técnico mais atraente para os alunos. Por exemplo, remunerar melhor seus empregados que exercem essa função. Cabe aí aos empregadores fazer a parte deles. Enfim, não é por falta de qualidade do curso que um número expressivo de alunos aqui não segue na habilitação técnica que obteve. Não é porque não conseguem emprego porque o curso é ruim. É pelo contrário, porque é tão bom que o curso dá isso a eles como opção e não como destino. Há outras opções que os alunos podem escolher também. Vou tomar um gole d'água aqui. Bom, existiria também a hipótese de que, mesmo sendo bons, os cursos não assegurassem emprego por falta de demanda, porque não existe necessidade de técnico em eletrônica ou em mecânica, pelo menos não aqui na região geograficamente mais próxima. Seria uma hipótese a ser verificada. Esse artigo, essa pesquisa desses 4 professores que eu citei aqui, do Miraldo e outros, eles também avaliaram isso, lá em 2006. E viram que não é o caso. Eles entrevistaram dirigentes de empresas de vários ramos aqui na região metropolitana de Curitiba e constataram que a demanda existe. Não só ela existe, como há colocações interessantes feitas pelos próprios empresários e gerentes e pessoas que trabalham nessas indústrias, no sentido de que os técnicos são necessários, porque sem os técnicos eles só teriam na empresa ou o engenheiro, que tem uma função, uma formação mais teórica e um papel de supervisão, de coordenação do processo de trabalho, ou o funcionário de linha de produção de nível fundamental, sem uma qualificação profissional mais aprimorada. Criaria uma lacuna entre o engenheiro e o peão, por assim dizer. Não existiria nada entre um e outro, que é o que hoje o técnico faz. E que isso levaria a prejuízos ao próprio processo de trabalho dentro das indústrias. Enfim, essa questão da demanda é interessante tocar nela, porque, como pano de fundo para todos esses ataques que o ensino técnico sofreu nos últimos 20 anos, existe o fato de que o Brasil, que um dia foi a potência industrial do hemisfério sul, o país mais industrializado do sul do mundo, coisa que nós éramos até a metade da década de 80, mais ou menos, de 90 e poucos em diante, começa a haver uma desindustrialização maciça nesse país, que aqui no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, até não se faz sentir com tanta intensidade. Em outros lugares, como São Paulo e Rio Grande do Sul, isso é bem mais visível. Existe um fechamento de fábricas prolongado no tempo, uma extinção de empregos industriais. E aí, bom, é claro que onde não tem indústria, não tem demanda por técnico industrial. Se o perfil de ocupação que o governo pretende dar para a população brasileira, a partir do que faz com a economia do país, é não ter indústria, e sim exportação de produtos primários, soja, carne, etc., como gerador de divisa, de dinheiro no comércio exterior. E um setor terciário, um setor de serviços subdesenvolvido, como gerador de emprego, onde as pessoas vão trabalhar como atendente de fast food ou operador de telemarketing. Bom, aí, se o destino da pessoa é exercer essas atividades, não há necessidade de um curso como que vocês têm aqui, com essas oficinas de laboratórios, não há necessidade sequer de uma formação de nível médio, porque para que essas pessoas vão aprender filosofia, ou pior, química, que precisa de laboratório, estrutura, e etc. Então, essa questão da demanda por técnicos, ela não está ligada só à qualidade ou não do que se faz aqui, ela está ligada ao contexto geral da economia do país. Agora, nesse momento em que o Brasil passa por um processo de desindustrialização, isso é motivo, ainda que com o fechamento de fábricas possa diminuir a demanda por esses profissionais, isso é motivo para extinguir esses cursos? Não. Esse é o momento em que a preservação desse conhecimento é mais necessária, porque se as indústrias fecham e os cursos fecham também, se daqui a alguns anos houver alguma pretensão de reestruturar a economia desse país, de voltar a ter indústria, de voltar a produzir, de voltar a ter progresso econômico, aonde é que se vai buscar a gente com esse conhecimento? Se não houve gente formada nem no trabalho e nem na escola. No Rio Grande do Sul,
como aqui no Paraná, eu falo do Rio Grande do Sul, porque onde eu moro atualmente, eu presenciei isso, aqui não deve ser diferente a situação, existia uma malha ferroviária muito significativa, que foi sucateada e depois privatizada. A rede ferroviária federal faliu e as ferrovias passaram para a mão de uma empresa chamada ALL, América Latina Logística. Santa Maria, que era o entroncamento ferroviário central do Rio Grande do Sul, tinha mantida pela rede ferroviária federal uma escola técnica de manutenção ferroviária, que, quando houve a privatização, a primeira coisa que a ALL fez foi fechar essa escola porque só dava despesa. Como é que a ALL faz manutenção de ferrovia hoje? Eles chamam os ferroviários ou os técnicos, os antigos alunos dessa escola, hoje já aposentados, que estão em casa lá em Santa Maria sem fazer nada, ganham um pouco de aposentadoria e, para ganhar um troco, vão lá consertar alguma coisa de vez em quando. E quando esses caras morrerem, vai acontecer o quê? A ânsia de lucro que, às vezes, alguns empregadores têm, leva eles a tomar medidas que, no longo prazo, seriam contrárias aos próprios interesses deles. Assim, não é pelo fato de eles serem os donos do mundo que eles deixam de ter suas contradições, e essa é uma delas, das mais graves. Se mata, se seca a fonte de um conhecimento que é necessário para o país como um todo e até para essas determinadas empresas, numa perspectiva de médio e longo prazo. Se nós pensarmos um dia em preservação e reativação de indústria, essas escolas seriam absolutamente necessárias, ainda que em algum momento de retração nesse setor de atividade possa não haver ali tanta demanda por contratação de profissionais e por vagas de emprego. Concluindo isso aqui, eu não nego que alguma dificuldade burocrática criada pelo MEC possa existir e exista para manutenção dos cursos técnicos. Como vocês podem suspeitar, pelo que eu falei sobre a minha experiência como aluno da rede federal entre 97 e 99, quando era proibido o curso técnico integrado, era proibido contratar professor, era proibido abrir curso, etc., eu não tenho nenhuma saudade do governo FHC. Foi uma época nefasta para o país como um todo e particularmente para a educação profissional. Mas existe só uma coisa, só um aspecto daquele período que eu vivi como estudante que me parecia que era um pouquinho melhor que hoje e me faz ter alguma saudade. A gente sabia muito claramente quem era o nosso inimigo. O governo dizia muito claramente o que ele queria fazer. Ele queria acabar com tudo e não escondia isso de ninguém. Hoje, há um jogo de empurra baseado em uma sequência de desculpas burocráticas em que o MEC sabota os cursos técnicos e a universidade como um todo de um lado e joga a culpa na reitoria, aí a reitoria joga a culpa no MEC e fica nesse jogo de empurra. Às vezes a gente não sabe nem quem é o nosso interlocutor e contra quem que a gente tem que se dirigir ou reivindicar certas coisas. Porque existe realmente a dificuldade vinda de Brasília, mas como existe também a dificuldade vinda da reitoria. A reitoria não mente quando ela diz que o MEC e a CETEC criam alguns entraves. A questão é o que fazer a partir desses entraves. Se é usar eles como pretexto para uma capitulação que talvez seja desejada até por professores aqui que acham mais chique dar aula no ensino superior do que no técnico, ou se é enfrentar essa dificuldade que é contornável. Assim, O MEC faz um jogo duplo, de fato. Por um lado, eles proclamam que reverteram a reforma de 97, que voltaram com o integrado, e, por outro, eles fazem algumas instituições, eu sei que isso existe nos IEFs, espero que não exista aqui, assinarem um termo de metas que não chega a inviabilizar um curso integrado, mas que, pela relação professor-aluno que tem que ter, dificulta e precariza um pouco esses cursos, mas não inviabiliza. Se a instituição resolver que é importante ter essa modalidade de formação e quiser ter, ela consegue manter isso, sim. É uma questão mais de postura e de definição de prioridades. Eu, particularmente, mesmo não fazendo parte da comunidade interna dessa universidade, vejo, pela minha vivência e estudo da rede federal, como algo muito importante a manutenção desses cursos, como algo pelo qual vale a pena brigar, repetindo aqui o que eu já disse antes, pensando não só nos estudantes daqui e nos
centenas ou milhares de adolescentes da região metropolitana de Curitiba que poderiam buscar aqui uma formação tanto profissional quanto geral, propedêutica, de uma excelência que eles não teriam nas redes municipais e estaduais que são sucateadas, e nem no ensino privado, que é um falso brilhante na maioria dos casos. Eu vejo como importante lutar pela manutenção desses cursos, não só por essas pessoas que estudam ou podem vir a estudar neles, mas até pelo papel que eles têm como referência para o conjunto da rede federal de ensino, não só nos IFES, onde há uma luta urgente a ser travada pela melhoria do que existe ali, e o que se faz na UTF poderia servir de referência, como até pela questão dos 2 Cefetes, que ainda lutam para se transformar em universidades tecnológicas. Ao que eu saiba, no caso de Minas, isso é declarado sem extinguir os cursos técnicos, e que a Universidade do Paraná, mantendo esse desenho original, essa atribuição original de atuar em mais de um nível de ensino, poderia servir como uma boa referência também para quando, algum dia, quem sabe, houver outras universidades com esse modelo nesse país. Eu agradeço a todos vocês pelo comparecimento e pelo tempo que destinaram a me ouvir, e fico à disposição para qualquer colocação, questionamento ou pergunta que vocês queiram fazer agora. Só falando agora, queria agradecer de novo ao professor Henrique Magalhães. Eu esqueci de acrescentar que ele é, além de professor, advogado. E agradecer por toda essa explicação, porque realmente o que a gente encontra aqui na universidade, no dia a dia, é muitos argumentos soltos, muitas desculpas, muitos argumentos, acontece isso, acontece, e não tem uma explicação geral do que isso é importante. A gente, às vezes, não tem a própria noção de como o ensino médio técnico é importante, não só para aqui, para o Paraná, mas para a própria educação brasileira. Então, vir alguém de fora com outro perfil, que tem um conhecimento de outras universidades, dos próprios da Escola Técnica Alcooltec de Minas Gerais e também dos IFES, os institutos em outros lugares do Brasil, é muito importante. E eu queria salientar, então, agora, antes de passar para as perguntas, a importância de se manter isso daqui, e que existem, sim, soluções. Existem traves, mas também existem soluções. Já foi provado em outros lugares como contornar isso, como brigar contra isso, e a importância de se manter um ensino desse. Só que fica complicado quando a gente vai na diretoria e vai expor as questões que a gente fez uma pesquisa, a gente teve um trabalho de não só meter o pau, mas procurar as coisas, procurar saber a situação, procurar saber as soluções, apresentar isso para eles e falarem, não, técnico não é mais com a gente, técnico é desperdício de verba, técnico não é importante aqui para a universidade. Mas a gente não, nem falar, interromper as nossas falas, e não querer nem saber, achar que tudo está decidido e que é infalível. Mas você viu essa questão, o que... Não, a gente agora vai focar na graduação, a gente agora vai focar em cursos de graduação para conseguir a avaliação no MEC, e não vê a importância do curso técnico, que outras universidades têm. Que, como o professor estava falando, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem 3 escolas técnicas. Santa Maria tem 3 escolas técnicas. Onde a Universidade Federal, aqui do lado, que não é nem tecnológica, tem um curso técnico. Agora, por que aqui não? Eu acredito que nós, alunos, agora temos que pressionar para colocar essa questão. Olha só, a gente analisou a questão. O que vocês estão falando aí? Houve um planejamento, houve um debate. Quando que vocês foram anunciados pela diretoria sobre a situação do técnico? Quando que eles falaram, tem tal situação difícil, a gente vai tentar manter, a gente vai tentar ver as soluções? Quando que houve esse debate? O que eles fazem é fazer coisas a portas fechadas e depois, tem dificuldades, a gente resolveu aqui os problemas fechando o curso. Onde houve esse debate? Quando a gente vai conversar com o Departamento Acadêmico de Matemática, eles falam que a situação dos professores, a gente fez uma estimativa e depois apresentou para a diretoria. Quando que houve o planejamento? O que a gente quer propor para a universidade, para a direção, para a reitoria, é que haja um planejamento onde seja colocado, pautado as questões, os problemas e as soluções. E, a partir disso, manter o curso, viabilizar o que a gente pode fazer para manter o curso, o que já foi aplicado. E é colocar esse debate, colocar esse planejamento, colocar essa pauta de manutenção do curso técnico e brigar por isso, que a gente tem que colocar agora para eles, colocar para a direção.
E eu gostaria agora de convidar todos para o evento do Hashtag Tecnológica, que vai ter aqui na universidade, onde todos os cursos da universidade vão ser apresentados, todos os cursos, e que quando eu fui falar do curso técnico, apresentar um projeto, eles vieram falar para mim, não, mas vai fechar, nem é importante. Um curso técnico histórico que você não vai apresentar para a sociedade, porque não é importante. Então, o que a gente vai estar programando é uma mobilização para realmente pressionar nesse sentido e colocar, nós vivemos aqui, nós somos a história da instituição, nós somos importantes para a universidade, para a sociedade, e nós queremos aqui. Então, a gente vai organizar uma mobilização nesse dia, 5 de novembro, para colocar essa questão para a diretoria e os estudantes juntos, os estudantes do técnico e toda a sociedade, colocar essa questão para eles. Eu gostaria de que todos participassem, juntassem seus colegas de turma, falassem, vamos lá, pressionar, porque se os estudantes não fizerem nada, se todo mundo achar que não, realmente é infalível, vamos aceitar o que a diretoria diz, quem vai fazer? Quem vai manter o curso? Vai acabar que alguns anos a gente vai olhar para trás e vai falar, realmente ninguém fez nada para manter o melhor ensino médio do sul do país. Não, a gente está aqui, a gente está nesse momento histórico, não é infalível, e agora a gente cumpre esse papel de colocar as coisas, pressionar nesse sentido e brigar pela manutenção do técnico. Só queria colocar isso. E uma coisa, agora a gente vai abrir para as perguntas para o professor. Se tiverem alguma dúvida, e coisas também que eu poderia responder, eu respondo, mas se tiverem alguma dúvida, a gente vai fazer as inscrições e podem tirar suas dúvidas. Começando já. É só levantar, só levantar a mão e daí a gente vai anotando. Sim, a gente fez um livretinho, porque a gente pesquisou todo o nosso material que a gente tem, fez um livretinho explicando a situação do técnico e que agora a gente está distribuindo. Também eu peço que acompanhem as nossas edições, porque a gente sempre vai estar publicando alguma coisa, tanto na página quanto no jornal, em relação ao curso técnico, em relação a algumas questões. Tá? Peço que acompanhem e fiquem conectados com a gente. As perguntas, alguma dúvida em relação a situação do professor que vocês queiram tirar sobre essa questão, sobre aquela questão, está aberto a perguntas agora. Professor? Boa tarde, todos os alunos, alunas aí, a mesa, o professor. Eu sou a professora Silvana, do Departamento Acadêmico de Matemática, e fui chefe do Departamento Acadêmico de Matemática, o DAMAT, nos 2 anos e meio, acabou agora em fevereiro desse ano, e a gente acompanhou muito de perto essa discussão sobre o fim do técnico na UTF-PR. O professor Henrique, fez aí uma brilhante exposição, conseguiu abordar e talvez aí desmistificar os argumentos que se utiliza para fechar o técnico, mas falo como uma ex-gestora de departamento acadêmico. O fim do técnico, pelo menos no campus Curitiba, não posso falar pelos demais campos da UTF-PR, porque não tenho conhecimento, ele é opção, realmente, das gestões do campus Curitiba. Tá certo? Especialmente, agora, está na mão, vamos dizer assim, o poder político para manter os 2 cursos que tem no campus Curitiba, que é mecânica e eletrônica apenas, porque todos os outros já foram fechados, só tem assim alunos já das últimas turmas, 6º período, 7º período, então é outra história. Mas hoje, o curso técnico em mecânica e o curso técnico em eletrônica, o poder político para manter ou para fechar são dos departamentos de eletrônica e mecânica. Porque na nossa instituição, embora na nossa instituição tem uma cultura de preservar a autonomia dos departamentos acadêmicos. Então, não pode o departamento de matemática dizer para o departamento de mecânica, vocês têm que fechar o curso de vocês. Entendeu? Não pode o gestor, o diretor, ele não assume
esse ônus político de dizer, não, tem que fechar o curso tal. Então, os próprios departamentos acadêmicos que propuseram, está na mão deles o poder político de fechar ou de não fechar. Claro que, nesses 2 últimos anos, né, que nós estivemos, aí, desde o final de 2012, foi 2013, especialmente 2014, debatendo a questão do técnico, foi, basicamente, aqui no campus Curitiba, por uma questão de falta de professores. Certo? O que tem se priorizado na contratação de professores são professores com doutorado, né, porque a própria instituição já tirou isso como obrigatório, né? E aí, quando esses professores chegam, eles têm um sonho, pelo menos inicial, de trabalhar, de preferência, na pós-graduação. Só que a pós-graduação também está em expansão na nossa instituição, então não tem espaço para todo mundo, né? Então, se atua na graduação e muitos resistiam, sim, né, em relação a dar aula no curso técnico. A gente, como fazer o horário, era complicado, né? Mas, se tivesse professor suficiente, eu acho que essa briga não teria. Porque, mesmo professores da carreira de magistério superior, que é o que está entrando, e não da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico, que é o EBTT, que a instituição não pode mais contratar, né, de acordo com a reitoria, vários professores do magistério superior, eles aceitam, sim, dar aula no curso técnico. É que, porque não tem professor suficiente, bom, então vou pegar de preferência na pós, de preferência na graduação, entendeu? Agora, há também uma parcela, eu não sei se é metade, se é a maioria, né, que não quer. Tá? Então, que não quer. Diz assim, não, eu não quero, não foi esse o meu concurso, tá. E diz assim, né, eu passei por essa situação, olha, se você me atribuir aula aí no técnico, e eu sou da magistério superior, eu vou mover um processo contra você, contra a instituição, contra todo mundo. Bom, eu não paguei para ver, entendeu? Eu não atribuí aula para professor que tinha essa postura, né? Eu preferia conversar com outros professores, pode dar um técnico e tal. Só que a chefe do Recursos Humanos da universidade, que é a senhora Adelaide, ela já falou várias vezes para nós, chefes de departamento, dizendo assim, não, esses professores não podem ter essa postura. Porque nos editais de concurso da UTF-PR já prevê que eles podem dar aula, sim, em todos os níveis. Tá? Então, essa questão que é abordada nesse livrinho, aliás, parabéns aí mais uma vez ao Gisel, né, a organização deste evento, desta mobilização, né, do movimento estudantil, que é extremamente importante, né, e acho que assim, fundamental, né, nessa questão de continuarmos o debate pelo fim ou não do técnico, pela elaboração desse material. Né. Nossa, eu acho que nem nós, professores, conseguiríamos elaborar tão bem como vocês fizeram. Né. E aqui, então, tem aqui, olha, dizendo, olha, professores aqui tem que colocar nos editais, mas isso já está. Então, os professores que entram, de acordo com a senhora Adelaide, vocês até, se quiserem, podem fazer uma entrevista com ela é a diretora de recursos humanos, né, da UTF-PR, e ela pode repetir, ou com mais propriedade, aquilo que ela disse nas nossas reuniões de chefias, que os professores de magistério superior não podem ter essa postura. Bom, alguns deles dizem assim, que esses editais vão contra a lei, etc. Então, por isso que eu não paguei para ver, né, para atribuir a aula para um professor desse e mover um processo, então, preferi não fazer isso. Tá? Em relação ao que o professor colocou aqui, hoje tem no campus Curitiba. Tá? Então, novamente, eu não posso falar pelos demais campos. Né? Não sei como é que está a realidade. Eu acho que, se em Curitiba o fechamento do técnico tem um impacto social, né, ou possa ter, eu acho que no interior deve ser pior ainda. Né? O impacto deve ser maior ainda, se fechar os cursos técnicos na UTF-PR. Né? Aí, que eu colocar aqui, então, aquilo que eu estava comentando, o poder político, então, nós, inclusive, do Departamento de Matemática, já retomei, nós, do Departamento de Matemática, junto com outros departamentos acadêmicos, que a gente chama mais de área de base, física, química, português, né? Fizemos, sim, documentos nesse período, né, da nossa gestão, encaminhamos para a diretoria de graduação, dizendo, olha, não tem professor, entendeu?
E aí, aonde que começou, onde foram esses departamentos que acabaram forçando o debate, ou pelo menos o debate mais formalizado, pelo fim do técnico ou não. Por quê? Porque o Departamento de Mecânica e de Eletrônica, no campus Curitiba, eles já tinham no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, de 2013 a 2017, né, então, aqui da UTFPR, né, então, aqui nesse período que ele encerra, porque o plano é sempre de 5 em 5 anos, depois de 2018 até 2000. Nesse plano, nesse PDI, ele prevê lá os cursos que vão abrir ou não vão abrir. E lá estavam colocados engenharia mecatrônica, que é o departamento de mecânica e eletrônica, e a engenharia sanitária. E foi o que nós falamos. Como é que vocês vão implantar mais 2 engenharias se nós não temos professor? Pode ser que esses departamentos técnicos tenham professores, mas matemática, física, português, química, estudos sociais, não tem professor. Entendeu? Então, aonde começou, então, essa história? Bom, como cobertor de pobre, né? Cobra a cabeça, destampa o pé, vamos fechar o técnico. Né? Então, é nesse contexto. A implantação da engenharia mecatrônica e da engenharia sanitária, eu participei aí há 15 dias atrás de uma reunião entre chefes e coordenadores, embora não seja mais chefe, etc., me parece que ela é uma realidade sem voltar para trás. E é o que esses departamentos de base estão perguntando, com quais professores? Entenderam? Então, o poder político, para manter o técnico, é do Departamento de Mecânica e de Eletrônica. Os departamentos nossos, estamos dizendo, nós não temos professores para, além de tudo isso, ainda aguentar a engenharia mecatrônica e a engenharia sanitária. Entendeu? Agora, então, todo o argumento que diz assim, é o MEC que não quer, lorota, tá? Pode tirar isso daí. Porque, como o professor colocou, embora exista, sim, empecilhos burocráticos, né, para se manter, porque não se contrata mais professor EBTT, etc., isso não impede, como o próprio professor colocou. Tá certo? Também, em relação às licenciaturas, o último ponto aqui que o professor comentou. Concordo plenamente. Então, aqui tem, no campus Curitiba, licenciatura em matemática, que é do nosso departamento, licenciatura em física, licenciatura lá em português, licenciatura em química. Em geral, essas licenciaturas foram abertas e foram aceitas de serem abertas aqui na UTFPR por uma, não sei se imposição ou um incentivo do Ministério da Educação. Porque quem abrisse licenciaturas ia ganhar mais dinheiro, coisas assim, né? E foram abertas. O número de professores que esses cursos demandavam não chegaram no momento de abertura. Então, a gente, ao abrir um curso, você começa a ter problema de pessoal, né? Porque o curso é aberto, os alunos começam a entrar, mas as vagas para concurso de professor começam a serem enroladas, né? Demora e coisas assim. Mas hoje todas essas licenciaturas já estão implantadas. Me parece só que a química que está em fase de implantação. Concordo com o palestrante quando ele diz assim, é muito importante para, inclusive, os cursos de licenciatura, manter cursos de nível médio, no caso técnico, na própria instituição. Isso facilita o estágio dos licenciandos, mandar os nossos licenciandos para escolas estaduais. Alguns até defendiam particulares. Não, esse debate a gente já fez. Não, vocês vão fazer estágio nas públicas mesmo, né? Ou aqui é um diferencial muito grande. Então, seria bom eles terem esse contraponto para a própria formação de professores. Num primeiro momento, os professores que passaram a atuar, no caso da licenciatura em matemática, eram dos que mais resistiam em dar aula no curso técnico. Em geral, eles eram muito recém-formados, com a titulação bem alta, e já queriam a pós-graduação. Entenderam? Então, isso foi um problema dentro do departamento. Boa parte dos professores antigos, eu, por exemplo, não atuo na licenciatura em matemática. Entendeu? Não sei como é que se deram essas implantações das licenciaturas nos outros departamentos acadêmicos, né? Só que, com o passar do tempo, vários desses professores foram percebendo
que, inclusive, para eles participarem de editais de programas do Ministério da Educação, PIBID, etc., eles precisavam ter experiência no nível médio. E daí, isso não pontua, tem dinheiro envolvido para você coordenar esses projetos, né? Aí um monte de gente aí passou a gostar, né? E até a querer, né, dar aula no técnico. Né? Então, você tem um incentivo, né, para poder atuar. Então, eu acho que esse debate ainda tem que ser mais aprofundado, antes de uma decisão sumária do fecha ou não fecha. Porque eu acredito piamente, se tivéssemos professores suficientes, mesmo da carreira de magistério superior, não seria problema. Agora, como é que se implanta uma engenharia de mecatrônica e uma engenharia de sanitária, né, ou ambiental, não sei qual é o nome lá, que isso envolve uma quantidade enorme de aula de matemática e de física, sem fornecer professores, né, para o departamento de português ou da humanidades, o pessoal dos estudos sociais. Né? Então, é essa conta rápida que os gestores estão fazendo. Não, então, fechamos o técnico. Entendeu? Agora, como que vocês, estudantes, e eu acho que tem um papel fundamental, vão fazer o movimento estudantil, vão continuar aprofundando o debate, né? Aí acho que cabe a vocês aí. O que a gente puder contribuir, faremos. Tá bom? Senão vão culpar o departamento de matemática por fechar esses cursos, entendeu? Tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus, eu sou aluno do 7º período do curso de Engenharia Mecânica e, com um orgulho enorme, sou um egresso do curso técnico em Mecânica. E, resumindo tudo que foi falado aqui, não existe outra palavra para definir o que é a tentativa de encerrar esse curso do que um enorme desrespeito. Não apenas com os alunos dessa instituição, mas um desrespeito com a própria instituição. Uma instituição que, como foi bem falada pelo professor, é uma instituição que ela foi fundada por base do curso técnico. O curso técnico não é filho dessa universidade, é mãe, é pai, é o fundador dessa universidade. E, para mim, como um aluno que se formou com curso técnico e que teve a opção de optar por continuar estudando aqui, principalmente por causa da qualidade do ensino técnico que eu tive aqui, que foi o principal fator que me decidiu entrar numa engenharia mecânica. Embora eu não tenha a menor intenção de praticar engenharia mecânica, minha intenção é praticar o curso técnico, de ter a titulação de engenharia, mas praticar o técnico. E ver os técnicos agora com uma situação, como eu vejo, eu atuo como monitor da disciplina de desenho auxiliado por computador, do técnico em mecânica, e eu vejo a reclamação diária dos alunos que vão na monitoria, da situação que está levando a esse debate vindo técnico. É uma situação que me deprime muito, que me entristece muito. O desrespeito que a administração dessa universidade tem com os alunos dessa universidade. Querendo ou não, vocês são alunos dessa universidade. Alunos registrados, o mesmo registro acadêmico que vocês têm aqui, se vocês entrarem no curso superior, vai ser o mesmo registro que vocês têm, são os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, me entristece muito ver esse desrespeito. Mas me alegra ver que tem tanta gente aqui tentando lutar para manter esse curso que foi tão divulgado, foi, por anos seguidos, o melhor curso da região sul do Brasil, de ensino médio. A maior nota dos exames de ensino médio da cidade de Curitiba. E é bom ver que tem tanta gente lutando. É lamentável ver que eu, de vista, só vi a professora Silvana aqui, mas era de ter mais professores aqui ouvindo o que foi discutido aqui. Porque, dentro da mecânica, a gente sabe que tem a questão muito do professor que não quer dar aula para ensino técnico, que só quer dar aula para pós-graduação, para mestrado e para doutorado. Mas é um ensino de base, que prepara, às vezes, até melhor do que a própria engenharia para o mercado de trabalho. Então, eu só queria deixar constatado que é um ato de desrespeito aos alunos, às instituições e, principalmente, a todos os outros alunos, que agora já são 8 turmas de técnico formadas, que estão vendo esse desenrolar triste da história.
é um desrespeito muito grande e eu espero que nós consigamos reverter a situação. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Kathleen, eu sou estudante do 8º período de Segurança do Trabalho, técnico aqui. Me formo em dezembro. E eu gostaria de expor um depoimento também pessoal, no caso do que todos vocês falaram de professores que não querem dar aula para a gente. Eu acho que todo mundo que cursou o curso de Segurança do Trabalho aqui sabe que só de engenharia, de professores que têm engenharia de pós-graduação em Segurança do Trabalho, talvez até doutorado, tem muitos professores, mais de 30 dentro da universidade. E durante o nosso curso inteiro, a gente teve assim todos os períodos eram com os mesmos 4 professores. Para você ver como todos os professores não queriam dar aula para a gente, porque consideravam a gente técnico, consideravam a gente como uma criança. Até esse período, a gente tem aula com um professor que ele tem um desgosto de dar aula para a gente toda hora, porque ele fala que não, mas eles me forçaram a dar aula para o técnico, me forçaram a dar aula para crianças e jogam a gente com o maior desgosto da matéria. Eu não sei, eu acho que eu entrei na universidade pensando com um curso técnico que seria muito bom, e eu achei todas as matérias, matemática, física, química, com uma base muito boa, sabe? Tem o curso técnico aqui no Cefet, ele tem uma história, entendeu? Todos meus tios, meus pais, eles fizeram os cursos técnicos e eu me orgulho muito disso. Só que assim, a gente precisa muito ver os professores, essa questão de mudar a cabeça deles, porque eles acham que depois que surgiu a graduação, que nós somos apenas crianças, que nós não nos importamos com as aulas. E, enfim, eu acho que é um desrespeito, igual o outro depoimento do outro aluno agora. E eu só queria deixar isso, entendeu? Um negócio meio pessoal, assim, depoimento. Eu tenho uma questão só. Eu vi recentemente que o governo do estado também aqui parece que vai fechar 31 escolas. A gente está vendo que lá em São Paulo os estudantes estão se mobilizando, professores, etc. Se vocês viram, se vocês forem procurar, aí tem os vídeos lá da manifestação, da repressão ferozíssima que teve da polícia lá. Né? E o professor aqui falou também sobre já essa luta já de algum tempo. Eu queria que o professor comentasse um pouco mais sobre a mobilização que foi, assim, como você vê a mobilização dos estudantes para enfrentar essas lutas agora que estão tendo em relação à educação. A gente teve uma greve na Federal recentemente, e muitas das pautas também tiveram essa mesma conotação, né? Você tinha expansão, mas você não tinha professores, você não dava qualidade, você tinha cursos no litoral de educação física que não tinham ginásio, ou outros exemplos assim mais grotescos do que esse, e fechamento de bolsas, etc. Eu queria que você pudesse comentar um pouco mais sobre a mobilização dos estudantes nesse sentido para conseguir combater esses retrocessos. Acho que primeiro eu vou mandar para ele ali. Opa, só antes do professor explicar sobre a situação, eu sei que muitas pessoas têm aula e estão saindo. E eu queria acrescentar algumas coisas em relação a isso, falar sobre o que foi discutido. Né? O que a gente viu pelos depoimentos, pelos negócios, é que existe sim dificuldades, existem professores, só que o que a gente está propondo é um planejamento, é contornar essas dificuldades. É pensar que, como o professor disse, metade dos professores deles eram de magistério, em 97, era de magistério superior. Por que a universidade não tem esse interesse no edital? Por que direciona de uma forma? Por que ele não vai buscar o perfil do professor para o técnico? Por que não busca isso? Por que não tem vontade de manter o técnico aqui dentro? Por que não tem esse planejamento? A gente vai lá, e a professora falou muito bem que a vontade política é dos departamentos de mecânica e eletrônica. Mas com base no que eles decidiram pelo fino técnico? Com base no quê? Com base nessas informações que a gente concebe até agora, de que tem falta de professores, tem um monte de problema, que isso é infalível, que em todo lugar acontece isso, a gente tem que fechar, que o IFPR é igual ao Cefet, que é a mesma coisa, só mudou o nome, que o técnico é para lá, que o foco da gente é na graduação,
que isso não vai afetar em nada a universidade tem que expandir. Essas mesmas desculpas que a gente viu agora e viu o professor falando, baseiam na decisão do cara falar, não, eu gosto do técnico, eu acho bacana, mas eu vou voltar pelo fim dele. Eu quero focar na graduação. Entende? Então, é nesse trabalho que a gente tem que ampliar o debate, é nesse trabalho que a gente tem que ampliar o planejamento. E é por isso que os estudantes vão ter que levar isso para os departamentos, levar isso para a direção e ampliar esse debate dentro da universidade. E como a professora muito bem colocou, eu questiono muito a universidade que quer ampliar curso de graduação, que fica ampliando o curso de pós-graduação um monte, e simplesmente para correr atrás de pontuação no MEC. E não ver o caráter social, o curso técnico como toda a importância que ele tem aqui dentro. Curso de graduação e pós-graduação que são criticados por muitos professores aqui dentro, por essa mesma situação de abrir cursos e não ter a capacidade de administrar os cursos, de professores, de uma estrutura necessária. A gente já tem uma estrutura aqui do ensino técnico, é isso que tem que ser mantido, é isso que tem que ser revertido. E não correr atrás de pontuação no MEC, como eles colocam, para ampliar, para ser mais conceituado, sair lá na revistinha da UTFPR que ele tem tanto em pesquisa, tanto em cursos de graduação. Essa postura da universidade, essa direção que a universidade está tomando, vai acabar ferrando com os cursos, tanto técnico, eles vão acabar, como os próprios cursos da graduação. E é esse questionamento que a gente coloca. Qual o planejamento certo em cima da universidade? E é mais ou menos isso. Só agora o professor respondendo a pergunta anterior. Tá indo diretamente nos pontos que ele colocou aqui. A questão da mobilização estudantil. Esse processo de fechamento de escolas que existe aqui no Paraná, na rede estadual em São Paulo, é uma coisa gravíssima que precisa ser enfrentada e cabe aos estudantes, embora, claro, não só a eles, porque isso é algo que se reflete sobre toda a sociedade, os estudantes são os interessados diretos, mas deveria ser considerado prioridade e bandeira por qualquer pessoa, por qualquer setor social organizado, fazer o que for possível para reverter esse processo que está em curso em mais de um lugar no Brasil, na verdade, no Paraná, em São Paulo, e desconfio que vai começar a ter em outros estados também, porque se o governo federal diz que a situação financeira dele é ruim, vocês podem saber que a dos estados e municípios é bem pior pela forma como se faz a distribuição de recursos de arrecadação tributária nesse país. Então, há uma tendência a que isso se alastre, a que isso se prolifere Brasil afora, e é importantíssimo reverter ou estancar isso na medida das possibilidades e forças de cada um. Para vocês aqui que estão já numa instituição diferenciada e já saíram, os que vieram das redes estaduais e municipais, eu diria até que poderia ser de algum interesse a atuação dos movimentos da própria universidade nisso, no sentido que é bom estabelecer um diálogo com os estudantes das redes públicas, que afinal são potenciais futuros estudantes daqui, tanto em nível técnico quanto de graduação. Sobre a outra parte da pergunta, que se referia à expansão precarizada que houve na rede federal, principalmente, em muitos lugares. Nessas unidades de ensino, esses campi ou mesmo institutos inteiros mais recentes, um dos problemas do ambiente de convivência nesses lugares é que as administrações têm um poder quase absoluto, decorrente, entre outras coisas, do fato de que, como as instituições são muito novas, agora talvez já não sejam tanto, mas eu, por exemplo, entrei em 2010 num instituto que foi fundado em 2008. Então, não existia movimento estudantil, nem sindical, nem nada, porque a instituição era recém-fundada. Os professores, os estudantes mal começavam a se organizar. Em boa parte desses lugares, não existe o curso técnico integrado ou o curso de graduação em que o estudante dedica um tempo maior dele durante o dia e um número maior de anos de permanência nesse ambiente. Existiam, por exemplo, cursos subsequentes ou chamados FIC,
que eram de 4 meses, de 1 ano. Em geral, a pessoa trabalhava o dia inteiro, ia lá para ter aula à noite, entrava para a aula e voltava quando conseguia comparecer à aula. Parece até que uma coisa é feita para facilitar a outra. Tipo, vão fazer uma coisa mal feita e aí já escolhem um perfil de curso em que o aluno tem menos interesse e possibilidade de reivindicar alguma coisa para evitar serem cobrados e facilitar que isso seja feito dessa forma. É importante também, em termos de movimento, não só estudantil, mas também de reivindicações de servidores técnicos administrativos e de professores, estruturar alguma organização sindical representativa, sob qualquer forma, ainda que não exatamente de sindicato, que cumpra nesses lugares, que são muitos Brasil afora, principalmente no interior, o papel de fazer o que o GECEL está fazendo aqui, por exemplo, de discutir os rumos da instituição e a qualidade dos serviços oferecidos. Falando rapidamente, um comentário que eu acho que abrange tanto as colocações da professora quanto a dos outros 2 estudantes que o antecederam. Eu sou péssimo para guardar nomes, a moça que está formando em segurança do trabalho e o rapaz que cursa agora engenharia mecânica, sobre a postura dos professores. Talvez tenha faltado eu dizer que os alunos do curso técnico aqui têm o ônus e o bônus de estar dentro de uma universidade. O bônus é o que eu havia destacado anteriormente, é estar dentro de um ambiente que não é de escolinha, onde você tem liberdade para buscar seus rumos, para estudar, para aprender por conta própria, uma escola de portas abertas, onde você aprende a pensar, todas essas coisas a pesquisar todas essas coisas que a gente sabe. O ônus, o lado ruim, é que, no Brasil, o desprestígio social da educação básica e do trabalho no magistério de nível básico convive com uma valorização, que eu não vou dizer que não deveria haver, mas que, em contraste com isso, gera situações complicadas, da formação superior, da pós-graduação, etc., que se reflete até num desnível salarial, que, em geral, é absurdo entre o magistério de nível superior e de nível básico nas redes estaduais e municipais, e que aqui dentro se reflete nessa postura de professores que têm a ideia absolutamente distorcida e equivocada de que lecionar para a educação básica é menos que lecionar para a educação superior. Isso é péssimo, assim, do ponto de vista legal. Me parece que o setor de recursos humanos da universidade diz está correto, não haveria nenhum respaldo legal para um professor de magistério superior tentar qualquer medida para não dar aula no curso técnico, mas, por outro lado, eu compreendo perfeitamente, assim, eu não gostaria de me ver na situação de ser um chefe de departamento, porque se um cara me disser isso, eu não vou ter medo de nenhuma medida legal, mas eu vou pensar 1000 vezes se é bom eu colocar para dar aula numa turma do curso técnico alguém que demonstra uma aversão total a isso, pensando não nele, mas nos alunos que vão sofrer na mão dele. Isso é um problema sério, sim, eu não tenho uma receita para contornar isso. O máximo que eu posso dizer é que eu já vi acontecer alguns colegas meus que entraram em IFs com uma certa reticência, embora não com uma recusa absoluta, a lecionar nos cursos integrados, começarem a fazer isso e ver que os alunos dos cursos integrados não deviam nada em termos intelectuais aos dos cursos superiores e passaram até a gostar de fazer isso. Eu acho que isso pode ser o caminho de alguns professores. Como lidar com os que entram aqui sabendo que aqui tem curso técnico de nível médio e se negam a lecionar nesse curso, eu, infelizmente, não sei exatamente o que fazer. Só sei que acabar com os cursos técnicos para satisfazer o capricho deles não é uma boa ideia. Oi. Boa tarde a todos. Eu sou o William, curso atualmente em engenharia mecânica, mas também sou egresso do curso técnico em mecânica. E o que eu estou vendo assim eu vou até fazer cruzar informações, porque cursando engenharia agora e vendo a situação do técnico dá para ter um quadro bem geral. E nós temos assim, tanto na engenharia também temos problemas em relação aos professores, mas não porque eles não querem dar aula, mas justamente o contrário, por eles terem uma graduação tão alta, eles se acham no direito de cobrar um nível extremo, e o que a gente vê em várias matérias é um alto índice de dependências, né? E, bom, isso o maior problema não é nem tanto a essa questão. Nós, alunos, também temos a nossa parte de responsabilidade, porque eu estudei no técnico e tinha às vezes que eu não queria estudar para a prova, não queria fazer trabalho de direito, fazer de qualquer jeito, então temos sim a nossa parcela de culpa.
Mas, em relação aos professores, no quadro geral, eu acho que nós temos, cruzando a questão do fechamento de escolas públicas, o maior problema é a falta de responsabilidade com a educação em si. Então, o que eu proponho, efetivamente, e pegando como base algo que eu tive numa disciplina a semana passada, um professor falou o seguinte, que cultura a gente não herda, a gente conquista. E, bom, se a gente quer realmente manter o curso técnico, acho que nada mais justo que, além da gente, de todos nós, cobrarmos dos departamentos de mecânica e eletrônica, da reitoria, direção e sei lá mais quem, mas a gente mostrar para todos eles que nós somos, sim, dignos e merecemos estudar numa instituição que tem um curso técnico conciliado a uma universidade, que nós realmente, não só nós, mas os futuros alunos, eles merecem ter essa oportunidade. Então, vamos buscar realmente nos empenharmos mais em todos os aspectos e realmente mostrar, principalmente para esses professores que são da graduação, e, pô, mas aquela galera do técnico faz bagunça, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, assim, não querendo puxar o saco de ninguém, mas já nos meus últimos períodos do técnico, tive problemas com o pessoal, os calouros, né? Os calouros do técnico que faziam bagunça e não sei o quê, o professor tinha que parar a aula, reclamar. Então, assim, infelizmente, a gente tem uma postura complicada dos dois lados e, assim, realmente fica mais fácil acabar o técnico porque não tem assim respaldo nenhum e, a princípio, não está tendo, assim, na atualidade, um retorno na questão de educação da postura dos próprios alunos. Então, acho que se todos nós a gente acabasse assumindo uma postura mais responsável em relação à nossa educação e mostrasse, a partir de agora, independentemente se a gente está no 4º, 5º, 6º, 7º período do técnico, e eu assumir essa postura em relação à engenharia, que, independentemente se eu tenho um professor bom ou não, mas eu vou fazer do meu curso de engenharia o melhor possível. Então, nós que estamos aqui, devemos também fazer o curso técnico o melhor possível. Eu estarei dando total apoio. Eu estou entrando em contato com o DCE, com o CAEM, que é o Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica, porque, sim, eu vejo também vários problemas no curso superior. Mas isso não tira o mérito nenhum de ser, em teoria, um curso de conceito 5 no MEC. Mas, enquanto os professores que têm alto nível de graduação não perceberem realmente que os alunos do técnico são tão dedicados e eles têm tanta capacidade quanto os alunos do ensino superior, eles não vão sentir nenhuma vontade. Assim como quando na engenharia a gente vê um professor que tem um alto nível de preparação, mas ele não tem vontade, assim, ele quer cobrar algo extremamente acima do que a gente está sequer preparado, então a gente também não se sente motivado. Aí que entra a nossa parte, a gente fazer o contrário para que a gente mostrando mudança na nossa postura, os professores também possam realizar uma mudança na postura deles. Meu nome é Matheus, eu sou estudante de psicologia da UFPR, mas eu fiz escola técnica da UFPR, né? E, enfim, né, conheço um pouco a realidade dos cursos técnicos e tal, e acompanhei bem de perto o fim da escola técnica lá da UFPR, né? Que a minha turma foi a penúltima turma de ensino médio a existir dentro da UFPR, e eu posso dizer, assim, com esses quase 10 anos que eu estou dentro da Universidade Federal do Paraná, que foi um completo desastre o fim do ensino técnico ali, assim. E eu não tenho motivos para pensar que isso vai ser diferente se acontecer aqui dentro da UTFPR, assim. E me pareceu, assim, primeiro agradecer pela exposição, acho que foi muito bacana, que o que está se enfrentando aqui é uma situação de extremo fatalismo e individualismo que existe dentro da universidade, assim, que é produzido não pelo mau caratismo de certos indivíduos, ainda que exista o mau caratismo, né, mas pela situação extremamente precária que a educação, não só a educação superior, né, mas a educação superior, técnica e básica, vem sendo submetida sistematicamente, assim, a ponto de que transforma o espaço de sala de aula num espaço de hipocrisia, assim, que o professor finge que consegue dar aula, os estudantes fingem que estão interessados, mas não tem condição nenhuma para isso, assim. E como que a gente rompe com esse fatalismo, assim? Eu acho que é cobrando do real ente responsivo
dessa questão que é o governo federal, que deveria estar provendo professores para que não entrasse nessa sinuca de bico que a professora expôs aqui. Assim. Por que eu estou colocando essa questão? Assim, para a gente também não cair numa simples culpabilização dos professores. Assim, né? Porque, por mais que o que acontece quando tem esse processo de precarização, se espirra dentro da sala de aula, com um brigando contra o outro, e quem que vai acabar saindo, ganhando nessa briga aí, vai ser quem tem mais gordura para queimar. E, no caso, são os professores universitários ainda. Né? Por isso que ainda tem essa sem falar na estrutura meritocrática da universidade, enfim. Né? Mas dizer para a gente não romper com esse fatalismo e tentar convencer os nossos professores disso também. Que o que o departamento tem que fazer é lutar para contratar mais professores, é brigar com o MEC para contratar mais professores. Tive um caso recente dentro da universidade. Essa questão, inclusive, é muito comum, assim, de querer rebaixar o curso. Né? No meu curso, inclusive, queriam cortar vagas por falta de professores, e a gente conseguiu brigar para que isso não acontecesse. E tinham alguns professores que eles, agora que tem essa demanda que está em todas as universidades federais de se contratar só professores com doutorado, e os que não têm doutorado, que estavam seguindo carreira ali, não iam ter chance de progredir dentro do meu curso lá, que é Psicologia da UFPR. E daí só tinha uma pontuação restrita, que acabou que tinham que dividir entre 3 professores, só um deles ia poder progredir, daí vira aquela briga de cachorro louco, assim, né? Essa coisa que a gente vê aqui, assim, briga de departamento, né? A gente se esfolando, e quem perde com tudo isso é a educação e a sociedade como um todo. Aí o que aconteceu foi que o movimento estudantil organizado chegou lá e pressionou o departamento para, não, nosso inimigo, nós somos nós mesmos aqui, é um absurdo isso que está acontecendo aqui, e o que a gente tem que fazer é cobrar de quem realmente é o ente responsável dessa questão. Assim. E, no caso, o governo federal, para contratar mais professores e acabar com essa questão aí, e manter esse curso técnico que, né, é histórico, é importantíssimo. Meu pai estudou no Cefet, enfim, né, fez engenharia técnica em eletrônica e seguiu na carreira como engenheiro, enfim. E eu acho que esse é um espaço muito importante. A formação do ensino médio federal é importantíssimo, é o de melhor qualidade, assim, e a gente tem que brigar porque do jeito que está, a coisa tá indo para um buraco que não tem fundo, assim, e é tenebroso, assim. Então, não ao fatalismo, assim, não ao fatalismo. Alguém mais quer falar? Então, acho que dá para passar para considerações finais, se querem fazer. Muito bem, então, eu agradeço a todos que expuseram essas questões aqui, suas opiniões, e falaram. E eu agradeço a todos os presentes pela participação. A gente talvez promova mais debates. Fica, de novo, a questão do convite da gente mobilizar dia 5 de novembro no hashtag Tecnológica, porque colocar essa questão, realmente, de planejamento, de juntos, estudantes, professores e todos, juntar e avaliar essa questão, coisa que não vem sendo feita até agora. A diretoria não abre debate para ninguém até agora. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e fala, não, a gente quer esse planejamento, a gente quer esse debate conjunto, a gente quer lá pressionar o MEC, cobrar do governo federal, que devia ser direito nosso. Então, é esse planejamento que a gente está caminhando, para esse debate que a gente está caminhando. E, para isso, a gente fica o convite de novo no hashtag Tecnológica, e outros debates. O GCL vai estar ampliando sempre esse debate daqui para frente, passar nas turmas, falar com os estudantes, falar com os professores, e cabe cada um agora se juntar a isso e agora a gente lutar para não que seja fechado esse técnico histórico de tanta importância e depois chegar, como eu disse, alguns anos depois, falar, pô, ninguém fez nada, era algo que poderia ser feito algo, mas ninguém fez. Por isso a gente tem que agora estar ampliando esse debate, ampliando essa luta. Eu agradeço de novo a todos e obrigado. Boa tarde.